Olá, pessoal. Quero resolver este problema. Dois quadrados de lado L estão inicialmente perfeitamente sobrepostos. O quadrado de cima é branco, de baixo é vermelho. O branco é girado no ângulo θ, em torno do seu centro O, no sentido anti-horário, deixando visíveis quatro triângulos vermelhos, como mostra a figura a seguir. Determine a soma das áreas dos quatro triângulos vermelhos em função do ângulo. Bom, eu não quis usar exatamente as mesmas cores. Comecei aqui, então, no GeoGebra criando dois pontos livres, A e B. Eles estão aqui, eles são livres, você pode manipular. Tá? Então, vou colocar aqui de novo, nessa posição. Aí eu pensei no polígono, que tem o lado AB e quatro lados. Então, ele fica sendo o quadrado. Pensei no ângulo, né? Lá era θ, eu chamei aqui de αn. Tá? Criei um controle deslizante e já percebi que esse quadrado de cima ia girar e quando tivesse em 90 graus, ele ia cobrir de novo. Assim como quando estivesse em zero. Então, já criei o controle deslizante de 0 a 90, tá bom? Bom, aí, vou voltar aqui que eu gosto de deixar nessa posição 45, 47, 45, tá bom? Fiz o girar aquele polígono por este ângulo do controle deslizante αn em torno do centro de gravidade desse polígono, que seria, então, o mesmo centro de gravidade do outro. Ora, feito isso daqui, eu pedi a intersecção dos dois polígonos. Ele criou vários pontos nessas intersecções, quando o alfa é diferente de 0 de 90. Tá? Só que eu os defini como objetos auxiliares e deixei essencialmente só o ponto I e o ponto H aparecendo. Então, eles estão omitidos aqui. Feito isso daqui, eu pensei nesse ângulo βn aqui para associar ao αn. É o ângulo CHI. Coloquei o vértice bem aqui. Para que fazer isso? Para perceber necessariamente que este ângulo é o mesmo que está aqui. Só pensar em transversais cortadas por paralelas, né? E você também verifica numericamente o valor desse βn aqui, ó. Eles são idênticos, tá? Deixa eu apagar aqui. Não preciso desse texto βn. Então, eu já percebi essas coisas e fui trabalhar em função, deixa eu colocar em 45, e fui trabalhar. Né? Já fiz isso para poder trabalhar, então, com A e B pontos livres, trabalhar com quadrados quaisquer e, dessa forma, o centro também acompanhando. Agora eu fui trabalhar aqui, só olhando para esse triângulo, porque ele é equivalente ao triângulo desse canto e desse canto. Tá? Essa distância de I a C eu considerei e passei a chamar de A. A coisa saiu do lugar aqui. Deixa eu devolver. E a distância de C até H eu chamei de B, né? Abstratamente. Rapidamente, eu estava pensando na área desse triângulo, eu pensei base vezes altura, né? A vezes B, multiplicando e dividindo por 2. Então, comecei a pensar nas relações possíveis. Esse seria o cateto oposto, esse o cateto adjacente a esse ângulo. Eu já construí uma relação. A tangente de alfa é A sobre B. Pedi para resolver e obtive uma forma de escrever o valor daquele cateto oposto em função do cateto adjacente. Agora vem uma outra percepção da minha parte. Todo este lado L, que é de C até B, eu percebi que era um valor de valor de B, mais essa distância, mais essa outra. Essa distância aqui é essa daqui, certo? Que é o IC. Então, aqui é um B mais um A,
E essa distância aqui a gente também consegue perceber por uma análise de simetria, que é o comprimento da hipotenusa do triângulo ICH, ou seja, a distância de I até H. Se eu estou escrevendo os catetos pensando em A e B, eu pensei, então todo lado é A mais B mais a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Feito isso daqui, eu dei um jeito de escrever o comprimento dessa hipotenusa. Então ela fica L menos A menos B. Vamos agora para uma outra relação, o seno de alfa, porque para isso é que eu estava calculando e pensando aqui em escrever o comprimento da hipotenusa. É o cateto oposto que eu chamei de A, dividido pela hipotenusa. É isso que a gente tem aqui, ó. O seno de alfa é A sobre o lado esquerdo, né? Ou seja, esse valor que está aqui. Então ficou A sobre L menos A menos B. Ora, eu tinha uma relação para o valor de A. Eu vim aqui e pedi para substituir na linha 5 o valor de A por aquilo que eu calculei lá atrás, que é o lado esquerdo do elemento que está nessa lista da linha 2, tá? É isso que eu tenho aqui, ó. Substituí o A, pelo lado direito do elemento da linha 2 na posição 1. Então, o seno de alfa ficou sendo esta expressão. Agora eu só tinha B. Desse modo, eu pedi para resolver toda essa equação para B. E obtive L, que multiplica todo esse bichinho bonito aqui. Vamos para a área total. A área underline T, né? Uma área total, que seria os 4 triângulos. Eu pensei, então, em 4 vezes A vezes B dividido por 2. Ó, fez a conta, dá 2AB. Pedi para substituir o A por aquele mesmo elemento que a gente acabou de perceber lá em cima. Virou 2B ao quadrado tangente de alfa. Agora substitui o B por essa expressão aqui, que é o lado direito do elemento que está na linha 7, na posição 1. Então, veja, eu tenho toda uma expressão que depende do lado do quadrado e do ângulo alfa, aquele ângulo especialzinho ali que a gente definiu. Eu não gostei muito da escrita dessa expressão, usei o comando simplificar a expressão trigonométrica só desse lado. Aí ele ficou aqui com L para fora, né? L quadrado, ficou bonitinho. Eu me lembro que tem a tangente de alfa envolvido, então o ângulo de 90 graus não serve, porque a tangente não vai se definir. E aí vim e pedi para construir a função. Se tiver o valor do x de 0 até antes de π sobre 2, antes de 90 graus, eu quis essa expressão substituindo o L pela distância de A a B e substituindo esse alfa por x, né? Para ter o gráfico da função aqui nessa janela de visualização 2. Então, eu tive essa função. Para confirmar, pensei num ponto O, né? Talvez o nome não seja feliz, porque o enunciado do problema fala que O é o centro quadrado, mas eu passei a considerar como a coordenada x, o ângulo, e a coordenada y, 4 vezes a área daquele polígono ICH, desse triângulo. Então, pensei já nos 4 ao mesmo tempo. Ele me dá numericamente essa aproximação. Para confirmar, eu produzi, então, o ponto P, que tem aqui no AN, né, o ângulo no valor da abscissa, e na ordenada o P, né, o valor desse polinômio para este mesmo ângulo. A gente vê, eu usei o valor aproximado e eu tenho uma ótima aproximação do valor do O, obtido dessa forma, aqui em P, obtido por esta função. Então, desta forma, eu acredito que aproximei e consegui escrever uma função para este problema, para quaisquer 2 quadrados. Se o lado medir, por exemplo, 2 vezes a raiz de 2 aqui usando a malha, a função continua se redesenhando, eu consigo, avaliando aqui pelo controle deslizante, verificar que o ponto P e O estão muito, muito próximos, tá, gente? Cuidado aqui, eles parecem iguais, mas se eu colocar um arredondamento de 15 casas,
a gente vai perceber que o O tem mais casas decimais, então eles não ficam idênticos, tá? Mas eles são aproximadamente muito bons. Essa seria a função, esse aqui seria o quadrado qualquer, e eu consigo, para qualquer lugar, o A e o B estão livres, e eu consigo mostrando aqui o giro e também a função que calcula a área dos 4 triângulos. Tá? Espero que você tenha gostado, que isso ajude aí a perceber como é que a gente pode ir decompondo um problema depois de perceber algumas relações aqui na janela, né? Umas relações geométricas. Eu venho para a janela CAS, uso as relações que quero e consigo produzir, então, uma generalização. Tá bom? Grande abraço aí.